pode cobrar diferente de turista gringo? Dá para chamar isso de reparação histórica? Quem fez essa pergunta maluca foi o Álvaro Borba, e quem vai responder é o Jamil Chad. Cabe reparação? Óbvio que pelo menos a discussão precisa existir. Vamos lá. O Álvaro, ele tá fora do país. Eu admito que eu não sei exatamente onde ele está. Eu sei que, pela foto que ele colocou no WhatsApp, ele tá fazendo cosplay de Nathan Drake. Olha só. Mas ele pegou e sabia que a gente ia ter essa entrevista aqui com o Jamil e mandou uma pergunta pro Jamil. Vamos ver. Salve, Jamil! Dessa vez sou eu que tô chique fora do país, cara. Queria mandar uma pergunta bem simples, bem direta para você, talvez até simplória. Mas vai ser um debate interessante a partir dessa pergunta, porque você é um cara meio moderado, você tá do lado da Sofia. Sofia, cuidado, que a Sofia é uma radical. Obrigado. A gente não pode nem ser comunista com simpatia por anarquistas que chamam a gente de radical. Que coisa feia. É uma injustiça isso. Sofia, por estar dando conta dessa demanda aí pra gente, tá? Enfim, a pergunta que vai gerar o debate entre esses dois que eu quero ouvir, quero assistir depois é: comerciantes brasileiros devem cobrar mais caro de gringos quando eles visitam nossas praias e nossos pontos turísticos? É correto do ponto de vista moral? Será que a gente pode reduzir a dívida histórica de copinho em copinho de açaí? Essa é a minha questão. Jamil, obrigado por ter atendido o nosso convite. Parabéns pelo livro novo. Sofia, obrigado por estar quebrando esse galho, tá? E me salvar do burnout junto com a Ana. Beijo, gente! Então, ali o Álvaro falou do livro, é esse livro que a gente está mostrando aqui, né? O Brasil com Amor, de Jamil Chad e Juliana Monteiro. Mas eu acho que esse assunto especificamente não tem a ver com o livro, mas enfim. Jamil, vamos responder o Álvaro? Olha, não sei se não tem a ver, pelo seguinte, no livro a gente fala muito de quem nós somos no exterior, e de que somos sempre, eu brinco que eu acordo todos os dias, e na verdade eu até coloquei isso, eu acordo, no livro tá isso, eu acordo todos os dias estrangeiro, né? Estrangeiro no local onde eu estou, mas também estrangeiro para aquele dia, né? Para aquela realidade que a gente viveu nos últimos anos e que eu acho que continua vivendo. É uma boa pergunta, porque, no fundo, a questão é da reparação histórica. Até que ponto não passou da hora, não é que está na hora, passou da hora de a gente tentar entender por que alguns países estão numa situação e outros estão em outra, né? Eu moro num país que tem uma reparação histórica a ser feita em divergentes lugares do mundo, né? Porque tem o ouro nazista, tem o apartheid na África do Sul, né? Que eles lucraram com isso. E eu vou contar uma historinha. Não estou desviando da pergunta, não, mas eu acho que é importante a gente colocar nesse contexto. A Suíça não tem mar. A Suíça nunca teve escravo. A Suíça não teve colônia. Mas a Suíça se enriqueceu com o tráfico negreiro. Como? Bom, a Suíça, os bancos suíços, eram os que davam os créditos para os barcos irem para a África, sequestrarem aquelas pessoas e levarem para as Américas. Eles davam crédito e o seguro daqueles barcos. Quando aquela mercadoria, vamos dizer claramente, pessoas, seres humanos, caíam no mar, morriam, quando o barco afundava, eram os bancos suíços que tinham que pagar o seguro. Quando aquele barco chegava do outro lado, muitas vezes no Brasil, mas também no Caribe, e vendia aquela mercadoria, os humanos, quem ficava com uma parte do lucro eram os bancos suíços. Então, essa reparação histórica não é só de quem teve escravo, de quem teve colônia, de quem teve mar. A Suíça também deveria estar nesse debate, né? Tanto que tem aqui um grupo que tenta colocar esse debate para frente e, obviamente, sofre várias resistências, coisas que a gente já escutou muito aí no Brasil, Sofia. Mas eu nem sou racista, eu nem tive escravo. Por que é que eu tenho que pagar por isso? Então, porque o nosso sistema é o legado de 400 anos justamente daquilo. Então, sim, tem uma parte grande dessa responsabilidade. Agora, indo para a pergunta, cobrar, eu não sei se... eu digo o seguinte, eu não sei se o turista
é o responsável por pagar diretamente. Eu não sei se é justo cobrar do turista. Eu não sei se cabe ao cidadão do outro país pagar. Talvez o Estado, de onde ele vem. Talvez as empresas que fornecem os serviços, talvez até do tour que esses turistas vão fazer. Mas eu acho que individualizar, a gente corre o risco de justamente ter reações como essa, de dizer, mas eu nem tenho escravo, eu nem colonizei esse país, por que é que eu sou responsável? Obviamente, fazer toda essa questão. Agora, que eu acho que, em algum momento, de uma forma muito séria, isso tudo precisa ser visto, não é para arrecadar dinheiro só, é para entender, e para que todas as gerações dos dois lados consigam entender. Agora, isso precisa começar, não precisa começar com dinheiro, pode começar devolvendo as obras de arte, as coleções absurdamente valiosas no British Museum, no Quai d'Orsay, nos museus espanhóis e de outros lugares. Então, pode começar pela parte mais simbólica, que é a arte, né? Você devolver para aqueles países o que foi, não diria nem países, para aqueles povos o que foi levado. E depois a gente pode ampliar a discussão. Por que não um fundo de desenvolvimento com base justamente no quanto o país... Vou te dar um exemplo, perdão ainda por muita gente, a gente fala do Haiti, né? Muita gente fala, o Haiti não tem solução, né? Pô, uma pobreza muito grande, corrupção, etc. O Haiti não tem solução. Não tem solução, né? Mas, lá atrás, quando era colônia francesa, era a colônia mais rentável da França. Era a colônia mais rentável da França. Então tem jeito, né? Depende da vontade política. Só para você ter uma ideia, aquela torre que fica ali em Paris, na beira do Sena, Torre Eiffel, ela foi feita, em parte, com créditos de um banco que tinha lucrado milhões no Haiti. A Torre Eiffel é produto do Haiti. Essa é a verdade. Então, cabe reparação? Óbvio que pelo menos a discussão precisa existir. Perfeito, perfeito. Você falando da questão dos museus, acho que vale até a gente destacar que recentemente o Brasil recebeu de volta o fóssil do Birajara Jubatus, né? Que era um fóssil brasileiro do Cariri, que estava lá na Alemanha e foi com muita briga, inclusive aqui dos nossos colegas aqui no YouTube, pessoal do Colecionadores de Ossos, a Aline Guilard e o Tito Aureliano, que conseguiram trazer isso de volta. Então, acho que é um excelente exemplo, né? Começamos por aí. Isso foi um fóssil. Vamos parar para pensar quanta coisa ainda tem que ser devolvido, não só para o Brasil, mas para todo o sul global, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente não precisa ter medo desse debate. Tem que ser feito, tem que ser colocado, e tem que... mas hoje, com a responsabilidade... Não, vamos começar. Devolve essa coleção, devolve a outra coleção. Eu ouvi muita gente dizendo aqui na Europa coisas absurdas, como, não, a gente não tem como devolver isso porque vocês não vão ter como cuidar. É mesmo? Né? Enfim, eu não preciso dizer o que é isso. O que é isso, exatamente. Não, aqui está melhor guardado, aqui tem ar-condicionado, aqui tem... E aqui tem milhões de turistas que vão assistir e ver aquelas peças raras. Então, assim, é fundamental que isso aconteça, inclusive para restabelecer a confiança, né, entre as sociedades. E você dizer, ok, estamos falando de novo de uma, vamos dizer assim, no mesmo patamar de consideração e não em hierarquias. Eu sempre digo, naquele momento que as estátuas, em alguns lugares aqui da Europa, foram derrubadas, né, as estátuas de pessoas que tinham uma relação direta com a escravidão, etc. Muita gente, não, mas isso é parte da história, etc. Bom, a gente precisa descolonizar a geografia também, né? A descolonização, ela não pode só ser, te dei independência, viu? Tá tudo tranquilo agora, fiquem com Deus, um abraço,
está tudo resolvido. Quando a gente sabe que, obviamente, todo o outro arcabouço comercial, legal, de disparidade no mundo, continua. Então, no mínimo, a gente podia pensar nesse começo. Esse começo pode ser via arte. Perfeito. Então a resposta é: não é necessariamente correto cobrar mais do turista, mas devemos cobrar que eles devolvam as coisas que geram turismo lá. Perfeito, Exato, concordo exato, plenamente. exatamente. Mas eu Ótimo. sou a favor de esse tema ser completamente reaberto, colocado sobre a mesa. É, é muito dramático que um africano tenha mais peças expostas em museus pela Europa do que nos próprios museus africanos. Isso é intolerável, né, no caso.